E aí, pessoal, todo mundo bem? Olha só, vai ser o nosso primeiro contato aqui virtual. Então, o que eu vou fazer, eu vou gravar uma aula do PET, né, que vocês receberam aí via PDF, e semana 1. E no segundo ano, ele começa falando aí sobre classificação dos seres vivos, que é o que a gente vai trabalhar agora então, beleza? Para começar a nossa aula aqui, eu acredito que todos vocês já tenham assistido a aula, né, que foi ao ar hoje de manhã, mas aqui é para tirar algumas dúvidas que por acaso tenham, tá? Quando eu falo em classificação dos seres vivos, pessoal, eu sempre tenho que lembrar que eu vou trabalhar com níveis de organização, tá? Esses níveis de organização, eles podem ser chamados na biologia simplesmente de táxons. Tem esse nome feio, tá? Mas basicamente o táxon, ele é o que a gente vai chamar de nível de organização. E como que a gente vai organizar os seres vivos dentro desses táxons, ou seja, dentro desses níveis? A gente vai sempre começar com níveis muito grandes e a gente vai para níveis cada vez menores, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter é o seguinte, a gente vai ter um grande grupo, que a gente vai chamar de reino, e esse reino, ele tem um monte de coisa dentro dele. Um monte de organismos, um monte de seres vivos dentro dele, correto? Depois eu vou ter o filo, que é um pouco menor, eu tenho menos organismos dentro deles, correto? E assim, por consequência, vou diminuindo cada vez mais aqui, até chegar, por exemplo, em espécies, onde eu vou ter um conjunto muito pequeno. O exemplo mais legal para a gente ver isso aqui está com essa imagem do lado. Né? Quando eu vejo essa imagem aqui do lado, eu tenho a famosa classificação taxonômica. Né? O taxonômica aqui é principalmente para a identificação dos seres vivos. E aí, quando eu faço essa classificação, eu tenho o primeiro nível aqui, que a gente vai chamar esse nível de reino. Então, o primeiro é o reino. Nossa, essa letra está horrível, mas acho que deu para vocês entenderem. Deixa eu apagar. Deixa eu fazer de novo para ficar melhor. Né? Então, aqui eu tenho o reino, correto? Dentro do reino, o que eu tenho lá? Eu tenho minhoca, eu tenho peixe, eu tenho acídeo, eu tenho homem, eu tenho cobra, tenho anfioxo, tenho estrela do mar, ou seja, tem um monte de bicho aqui dentro, correto? Só que a gente sabe que nem todos os animais são iguais. Quando eu passo para um nível abaixo, esse nível abaixo a gente dá o nome para ele de filo, correto? O que eu tenho aqui nesse filo agora? Tá vendo que o nome dele é cordata? Significa que aqui eu estou tratando basicamente com os animais chamados de vertebrados. A gente vai ver que tem um outro aqui embaixo, chamado de subfilo vertebrada, que é mais específico ainda, que é basicamente o pessoal aqui que possui como característica ossos, tá? Deixa eu colocar desse lado aqui para não confundir. É o pessoal que possui osso, tudo bem? O filo, depois vem então o subfilo. Aí, quando eu pego aqui todos os animais que possuem ossos, eles são peixes, anfíbios, que são os sapos, répteis, como cobra, como tartaruga, por aí vai, ave, os passarinhos, e nós, mamíferos, correto? Nesse grupo, eu já separei aqui em classes. Essas classes, galera, funcionam mais ou menos como se eu estivesse ainda separando cada vez mais. Tudo bem? No nosso exemplo aqui, a classe que a gente está tratando é chamada de classe mamália, ou basicamente mamíferos. Tudo bem? São todos os mamíferos aqui. A ordem vai ser aquele específico mesmo. Então, por exemplo, dentro lá dos mamíferos, eu tenho os animais que voam, que são os morcegos. Eles têm uma ordem chamada de Chiroptera, não preciso guardar esse nome. Eu tenho os animais que se alimentam de carne, que é, por exemplo, nesse exemplo aqui, os carnívoros, que entra cachorro, gato, urso, eles acabam entrando aqui. Então, aqui no carnívora, eu tenho uma ordem, correto? Que já é um nível cada vez mais especializado. Tá vendo que aqui eu tinha um monte de animal e agora estou ficando cada vez menos? Depois eu tenho a família, que são os grupos que apresentam muita semelhança. Então aqui, por exemplo, eu tenho o canídeo, né, que é um organismo muito específico já. Então aqui foi família. Vou colocar aqui, família. E no final eu vou ter o que a gente vai chamar de gênero e espécie. Eu vou pedir um minutinho para explicar isso aqui melhor para vocês, para depois a gente explicar o que é gênero e espécie. Mas o mais importante que a gente tem que lembrar nesses conceitos é o seguinte: sempre quando eu estiver falando de classificação, eu vou partir do mais genérico que a gente fala, ou seja, o mais diverso possível, um monte de organismos, por exemplo, e depois eu vou chegando cada vez mais perto da minha espécie, ok?
Então, aqui, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Essa classificação que está aqui em cima, que eu já preenchi aqui, é a classificação para seres humanos. Então, nós, seres humanos, a gente está no reino animal, no filo Chordata, na classe Mammalia, e a ordem aqui é a Primatas. Tá Primates aqui porque está em inglês, mas é Primatas. A família é Hominidae, o gênero é Homo e a espécie ela é Homo sapiens. Quando eu venho no cachorro aqui, do lado, eu vou perceber que tem um monte de coisa que é igual. Por exemplo, o reino deles aqui é a mesma. O reino é animal. O filo é a mesma coisa, é o Chordata. Tá? A classe também vou colocar só aqui para ficar mais fácil. Aonde que vai ter mudança? A partir daqui, ó, a partir da ordem. A gente viu que a ordem deles aqui era carnívora, não é isso? Então, cachorro é carnívoro. Opa, faltou um N, desculpa. Carnívoro. A família é Canidae, que é de cachorro. Não é isso? E o gênero dele chama Canis. Ok? Então, peraí. Se a gente for caminhar para comparar humanos e cachorros, a gente vai perceber que humanos e cachorros possuem 3 classificações iguais, correto? E daqui para baixo, tudo vai ser diferente. E como que eu classifico uma espécie, pessoal? Como que eu sei que 2 organismos são da mesma espécie? Espécie, por determinação, são agrupamentos de populações naturais. O que significa isso? São grupos de organismos que vivem próximos, correto? Que têm capacidade de se reproduzir naturalmente, ou seja, não tem nada induzido. Então, o macho e a fêmea eles se encontram e têm capacidade de reproduzir, e eles são reprodutivamente isolados de outros grupos, ou seja, são organismos que só conseguem reproduzir entre eles. É como se eu tivesse a espécie A, ela só consegue reproduzir com a espécie A e deixa os seus filhotes. A espécie B só consegue reproduzir com a espécie B e deixa os seus filhotes. Se eu tentar cruzar a espécie A com a espécie B, a gente vai ver que aqui ó, não tem como acontecer nada, porque são espécies diferentes. Ok? E um detalhe, quando eu for escrever espécie, tá vendo que eu não coloquei aqui ainda? Sempre que eu for escrever espécie, eu tenho que escrever maiúsculo primeiro. Então o canis, o C tem que ser maiúsculo. E aqui eu tenho que colocar o outro em minúsculo. Opa, é com U, domésticos. Aqui. E geralmente não, né? Sempre a gente tem que grifar esses nomes aqui, ok? Para o pessoal aí do segundo ano, vocês vão perceber que as atividades do PET têm um pouquinho a ver com isso aqui que a gente falou. Se vocês tiverem dúvida, me manda mensagem para a gente trocando ideia, tá? Amanhã de manhã eu vou estar disponível no grupo lá, a gente vai se falando, ok? Valeu, pessoal, obrigadão!